Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano da faculdade e vamos continuar com a disciplina de psicopatologia e estamos já na aula 5. E claro, como proposto, achei uma maneira mais fácil dividir as aulas em duas ou mais partes dependendo da extensidade do texto. Acredito que o normal vai ser 2. Só que dessas disciplinas ele está fugindo um pouco do padrão, que está tendo mais conteúdo. Então já teve a aula 3 que foi dividida em quatro partes. E agora nesse aí a gente vai dividir em 3 partes. Então, claro, pelo andar da carruagem, como a gente vai entrar no tema 4, essa aula vai finalizar a aula 5 sobre os sintomas e transtornos. E aí, no nosso tema 4, a gente vai entrar nos transtornos por uso de substâncias. Vamos ver o que nos traz o texto aqui então, pessoal. E de acordo com Chenot Júnior, acredito que é assim que se fala, ou vamos chamar de Júnior para facilitar, e Sampaio e Lotufo Neto, são 3 autores aí. O que eles falam sobre as substâncias? As substâncias aqui citadas e denominadas psicoativas, ou seja, que atuam no cérebro e apresentam consequência nos fenômenos psíquicos que fazem parte deste tópico, são álcool, cafeína, tabaco, cannabis ou maconha, psicoestimulantes como cocaína, pó ou crack, e anfetaminas, opioides, alucinógenos, inalantes, sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. Essas substâncias produzem de modo geral sensações de prazer ou excitação. Respostas de recompensa, cuja correspondência cerebral está vinculada às chamadas áreas e circuitos de recompensa do cérebro. As principais estruturas envolvidas nesses circuitos são os núcleos accumbens, área tegmental ventral e amígdala, e o principal neurotransmissor envolvido é a dopamina. Então, pessoas com transtornos mentais graves são mais propensas a fazer uso problemático e a desenvolver dependência de substâncias. Então é isso, pessoal. Mas vamos ver aqui os principais sinais e sintomas de acordo com o DSM. No transtorno por uso de substâncias, ocorre o uso contínuo e recorrente de uma substância, que é mantido apesar de problemas significativos que dele decorrem. Quer dizer, às vezes aquele psicoativo está causando uma série de problemas, mas a pessoa não deixa de utilizar. E as principais características são dificuldade importante ou baixo controle sobre o uso. Então, a pessoa usa, não tem um controle, simplesmente vai usando. Prejuízos psicossociais e sociais evidentes, quando chegar bêbado em casa, ou roubar os pais, ou roubar as coisas da casa para comprar drogas. Riscos físicos, daqui a pouco causar um acidente de carro, ou matar alguém, enfim, no acesso de raiva. E psicológicos, além das alterações como tolerância e abstinência, mais relacionadas com a dependência. Aí já está dependente, não é mais só uso. A renomeação dessa categoria no DSM-5 vem ampliar a noção anterior e mais restrita de dependência química, que é fenômeno farmacológico obrigatório, podendo ou não estar presente nesses transtornos. E aí a dificuldade no controle do uso é um elemento essencial desses transtornos. Aí já virou transtorno. E se expressa pelo fracasso em relação a tentativas de reduzir ou regular o consumo. A pessoa tenta e não consegue, e aí já vê que ela realmente está com um transtorno de substâncias psicoativas. O indivíduo pode gastar muito tempo para obter a droga, e grande parte, se não todas, das atividades diárias giram em torno da substância. Comportamento de busca e gastos desproporcionais para obtê-la, que são, que nem eu falei, do roubo ou de começar a vender as coisas de casa. Aí, em geral, fissura, forte desejo ou necessidade intensa de usar a droga,
desencadeada por um ambiente onde a droga já foi consumida ou obtida anteriormente. Então, o prejuízo psicossocial se verifica pelas dificuldades em cumprir as obrigações nos estudos, por exemplo, começa a largar as coisas de mão, no trabalho ou em casa, bem como pelo abandono de importantes atividades sociais, profissionais, estudantis e recreacionais em virtude do uso da substância. Por exemplo, a gurizada que já começa com bebida alcoólica, daqui a pouco outros tipos de drogas. O indivíduo continua a usar a droga apesar dos problemas interpessoais. Por exemplo, ele vê que está dando problema tudo, mas continua usando. Relacionados ao consumo, e o paciente pode se colocar em situações de risco envolvendo sua integridade física ou psicológica. E apesar deles, não consegue manter-se abstinente. Não consegue deixar da droga, mesmo sabendo que aquilo faz mal. Finalmente, pode haver também critérios farmacológicos que não são mais necessários para o diagnóstico. De acordo com o DSM-5, a tolerância e a abstinência é uma delas. Então, a primeira observamos pela necessidade de doses cada vez maiores da substância para obter o efeito similar ao do primeiro uso, ou o efeito da substância nas mesmas doses acentuadamente reduzido com o passar do tempo, ocorrendo com frequência no transtorno por uso de álcool, ou de opioides e de benzodiazepínicos. Isso na tolerância. Já a abstinência ou síndrome de abstinência pode ocorrer quando a concentração da droga no organismo da pessoa diminui. E aí vem a necessidade de querer usar mais. E o indivíduo passa a apresentar sintomas físicos como os tremores, ansiedade, sudorese, que seria o suor, insônia ou sonolência. Cada substância apresenta um conjunto de sintomas específicos, aí depende do tipo de substância que ele está utilizando. A abstinência ocorre com frequência em relação a álcool, opioides, cafeína, tabaco, estimulantes e sedativos, como benzodiazepínicos. Daí vem os transtornos induzidos por substâncias. E esses transtornos induzidos ocorrem em decorrência dos efeitos fisiológicos da substância no cérebro. Há uma relação específica entre o uso e a síndrome induzida. São quadros geralmente irreversíveis que podem durar horas ou dias, mas que não ultrapassam. De modo geral, 1 mês após a cessação do uso da substância. E aí vejamos a seguir. Então, em 1 mês já os transtornos induzidos por substâncias podem se acionarem dentro de 1 mês. E daí sai a abstinência. Aí, que nem, por exemplo, do álcool. A pessoa tem a fase de abstinência, tudo, fica com sintoma, apresenta sintomas. Só que depois de 1 mês ali vai acalmando. E aí a pessoa não sente mais necessidade. Mas, aquela coisa, botou uma gota de álcool, já era. Porque a pessoa não se cura. A intoxicação é definida como uma síndrome reversível específica, com alterações comportamentais ou mentais como prejuízo do nível de consciência, embriaguez, sedação, torpor, perturbação da percepção, da atenção, do pensamento, do julgamento e do comportamento psicomotor, além de agressividade, beligerância ou humor instável, causados por uma substância recentemente ingerida. Com o termo binge, descrevemos episódios de consumo intenso, rápido e compulsivo, que se relaciona intimamente à intoxicação. Aquela coisa do usar exagerado. E aí, neste tópico, é importante para a prática clínica aprender a diferenciar os quadros psicopatológicos graves induzidos por substâncias e episódios de esquizofrenia, mania e depressão, entre outros, independentes do efeito delas. Saber que uma foi começada com uma substância e outras não. Nos quadros induzidos por substâncias ou pela síndrome de abstinência da substância, os sintomas devem regredir em no máximo 30 dias. Então, em 1 mês já é para estar reduzido. Após o indivíduo ter cessado o uso. Nos quadros independentes, é comum que o episódio já tenha surgido outra vez na vida, independentemente do uso da substância. De modo geral, nos quadros independentes, como um surto de esquizofrenia ou um episódio de mania, a duração é superior a 30 dias, porque daí aí não depende da questão química no corpo, aí é uma questão mais mental. Aí por isso que pode demorar mais. E aí o último tema da aula, que é o tema 5, é transtornos neurocognitivos, vulgo demência.
Vamos ver o que nos diz aqui. Então, as síndromes mentais orgânicas, e aí já está falando orgânicas, não foi uma coisa que a pessoa buscou. Entre elas, delírio, lembrando que delírio não é igual a delírio. Demências, transtornos amnésicos, etc., foram reagrupadas nas classificações atuais, DSM-5 e CID-11, e atualmente são denominados transtornos neurocognitivos. Tem a ver com o cérebro. Então, todos os transtornos neurocognitivos, apesar de terem necessariamente uma causa orgânica indiscutível e muitas vezes identificável, por exemplo, doenças ou condições como Alzheimer, Parkinson, encefalite, insuficiência renal e hepática, são estudados pela psicopatologia e abordados pela psiquiatria e pela psicologia clínica e não apenas pela neurologia, pelo fato de suas manifestações clínicas serem predominantemente mentais e comportamentais. Então, os TNCs, são os transtornos neurocognitivos, foram subdivididos em dois grandes grupos. Então, quando falar em transtornos neurocognitivos, tem dois grandes grupos. O delírio, quadros agudos de curta duração, e os TNCs de longa duração ou crônico, tipo demências, síndromes amnéstica, TNC leve, etc. Esses últimos foram subdivididos em maiores e leves. Na denominação comprometimento cognitivo leve, estão reunidos quadros semelhantes aos TNCs maiores, mas com menor gravidade ou em fase inicial. Então já é uma coisa menor ali. Os déficits neurocognitivos não podem interferir na capacidade de ser independente do indivíduo ou nas suas atividades, e o prejuízo cognitivo deve ser, de modo geral, de pouca gravidade. Então, uma porcentagem importante desse paciente, aproximadamente 5 a 20%, com o tempo evolui para a demência. No DSM-5, os TNCs maiores são agrupados juntos, de modo a unir as demências e as síndromes amnésticas em um grupo único. Separa o TNC menor dos maiores. E está dizendo que os TNCs maiores, nos quais as alterações clínicas principais são déficits cognitivos adquiridos. Só vai diminuindo a capacidade mental dela. Aí vamos ver as características. O curso das perdas cognitivas e da limitação da vida funcional é quase sempre progressivo. Quer dizer, quando a pessoa entra em fase de demência, ela vai sendo aos poucos. Só que vai agravando. Por exemplo, na esquizofrenia, as perdas tendem a ser precoces e mais estáveis. Perde mais no início e depois se estabiliza. Já os TNCs, as demências são causadas por doenças neurodegenerativas e cerebrovasculares. Ou seja, tem uma etiologia, uma causa neuropatológica específica e bem estabelecida. Para a realização do diagnóstico de um transtorno neurocognitivo maior, que a demência ou leve, é necessário que haja perda ou declínio de alguma função cognitiva, de um dos diversos domínios cognitivos. Declínio do funcionamento cognitivo prévio em domínios cognitivos como memória, linguagem, funções executivas, julgamentos, atenção, velocidade de processamento, cognição social, velocidade psicomotora e habilidades visoespaciais, ou visoperceptivas, em relação aos estágios anteriores da vida, quando essa função ou domínio estava normal, ou seja, já reduzida desde a infância, no caso de déficit intelectual. Sofreu clara redução em relação ao seu nível anterior. E aqui dá um saiba mais, uma atenção. Não se exige mais que seja especificamente a memória como domínio cognitivo alterado, embora em grande parte dos casos ela esteja alterada e na demência de Alzheimer essa alteração seja proeminente desde o início. Então na maioria a memória não está como domínio cognitivo alterado. Entrevista. Como é que a gente pega a entrevista? É bastante relevante fazer o esforço para se identificarem os domínios cognitivos mais comprometidos por meio da história clínica e de testes neuropsicológicos.
Isso permite que se estabeleçam hipóteses diagnósticas, anatômicas e neuropsicológicas, ou seja, que se compreendam quais circuitos e regiões do cérebro podem apresentar disfunções que resultam nos sintomas do paciente. Por sua vez, o diagnóstico anatômico e neuropsicológico contribui para a elaboração de hipóteses etiológicas, já que determinadas condições neuropatológicas acometem inicialmente regiões e estruturas específicas do cérebro. Então aqui vocês perceberem uma coisa bem focada ao cérebro. Ó, vamos ver aqui. Ó. Então é bastante relevante fazer o esforço para se identificar os domínios cognitivos mais comprometidos. Então tem que ver primeiro quais são os domínios mais comprometidos na situação de entrevista. Por meio da história clínica e de testes neuropsicológicos. Dá para aplicar testes também, se for o caso. Isso permite que se estabeleçam hipóteses diagnósticas anatômicas e neuropsicológicas, ou seja, que se compreendam quais circuitos e regiões do cérebro podem apresentar disfunções que resultam nos sintomas do paciente. Então já sabe, está no córtex frontal, enfim. Por sua vez, o diagnóstico anatômico e neuropsicológico contribui para a elaboração de hipóteses etiológicas, no caso, hipótese de causas, já que determinadas condições neuropatológicas acometem inicialmente regiões e estruturas específicas do cérebro. Então, isso é a atenção na entrevista. E aqui, pessoal, traz finalmente uma sessão na prática, que é um caso clínico. Vamos ver o que nos traz aqui de exemplo. Uma mulher de 60 anos solicita atendimento queixando-se de fadiga no último mês. Refere ter dificuldade para adormecer, pouco apetite e perda de 4,5 quilos, além de pensamentos sobre querer morrer. Então está bem numa depressão forte aí. E aí pensando na questão do suicídio. Reconhece ter tido sintomas semelhantes em várias ocasiões no passado, mas nunca tão graves. Seus problemas clínicos incluem hipertensão e diabetes, além da saída dos filhos de casa. Qual dos seguintes sintomas deve estar presente para se fazer o diagnóstico de transtorno depressivo maior? Então aqui está perguntando, olhando esse caso. Então ela está perguntando qual os seguintes sintomas deve estar presente para se fazer o diagnóstico. Então aqui, antes de seguir a leitura, eu imagino que seja os primeiros itens, dificuldade para dormir, pouco apetite, por consequência perda de peso, os pensamentos sobre querer morrer, e ainda fala que reconhece ter tido esses sintomas semelhantes em várias ocasiões no passado, mas nunca tão graves, quer dizer que aumentou, mas já aconteceu. Claro que hipertensão e diabetes já acredito que é uma coisa separada, então não vem ao caso. E a saída dos filhos de casa, a princípio não, mas pode ter dado o despertar desse sentido. Então eu botaria aqui as primeiras, vamos ver o que vai dizer aqui. Ó. Humor deprimido, apetite diminuído, culpa excessiva, fadiga e ideação suicida. Então mais ou menos... Só não reconheci a culpa excessiva, que eu não consegui entender. Então tá, pessoal. Então essa aqui foi a aula, a terceira parte. Espero que tenha aproveitado bastante. Um assunto bem sério, bem diversificado aqui. E eles deixaram bem claro que é só um resumo. Mas, claro, para agora... adentrar ou aperfeiçoar o conhecimento, tem que estudar muito mais, óbvio. Então, espero vocês na próxima, na última aula de psicopatologia, aula 6. Então, pessoal, até mais.